Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é a Fabi Finardi, de novo aqui pelo canal do Blue World. Hoje a gente está com uma visita super maravilhosa. Meu mestre, meu amigo, meu irmão, Wagner Oliveira. Ele parte de quase toda a minha formação espiritual e questão energética. Não teve outra pessoa para me ajudar nesse quesito como ele. Tudo bem, Wagner? Boa noite, Fabi. Boa noite, pessoal. Namastê. Satisfação enorme estar aqui nesse espaço com a Fabiana para a gente conversar um pouquinho sobre Reiki, sobre energia, sobre a minha caminhada e outros assuntos que com certeza a Fabiana vai saber explorar muito bem. Vou querer falar tudo que eu gosto de falar com você, eu vou falar aqui para eles. Tem bastante gente já? Tem gente chegando? Como que tá aí, Léo? Boa noite, galera. Obrigada pela participação de vocês. Essa é uma live que é super importante que vocês interajam, perguntem. Ele tem dicas, é o bruxinho do bem, sempre aí para ajudar a galera. Tem muita coisa que ele sabe fazer, assim, para aquela pessoa que não está acostumada a trabalhar com energia, que não, na hora de um sentimento mais intenso precisa de um socorro. Tem várias dicas, não tem? Falar tudo que eu faço, tudo que eu já estudei é muito amplo, né? Mas a gente sempre tem o básico e esse básico começa aí pelo Reiki mesmo. Mas todos esses assuntos ligados à parte energética é o que mais me chama mesmo, sempre foi assim. E ao longo dos anos a gente foi estudando, aprendendo ferramentas para lidar de uma forma prática e segura, né, com todo esse campo de energia. Porque lidar com o outro é muita responsabilidade. Sim, a gente está o tempo todo, né, interagindo com energias, né? A gente tem o nosso campo áurico, então o primeiro contato das pessoas é pela aura, né? Como que começou? Explica para todo mundo como que começou a sua trajetória dentro do Reiki. O Reiki, ele surgiu na minha vida, a princípio ouvi falar sobre essa técnica, eu já conhecia técnicas religiosas de aplicação energéticas, mas uma que fosse terapêutica e não tivesse conotação religiosa, o Reiki realmente foi a primeira e acredito que no mundo holístico ele seja a ferramenta mais clássica nesse sentido, né? Porque hoje a gente também conhece outras além do Reiki, mas o Reiki sempre é aquela mais comum de se abordar. E numa determinada situação eu fui passar num atendimento de leitura de cartas num espaço e me foi oferecido uma aplicação de Reiki, né? E deitei na maca, não conhecia a técnica e foi incrível a sensação, o bem-estar que ela me proporcionou. Mas só um ano depois que tive essa vivência foi que eu fui realmente experimentar o Reiki e fazer meu primeiro curso, né? Então a minha trajetória do Reiki começa em 1998, numa época em que o Reiki já era divulgado, ele já era assim muito comunicado em revistas esotéricas, porque a gente já vem de uma geração um pouquinho mais anterior. Então o caminho holístico ele não era tão aberto como ele está hoje em dia, né? Ele, assim, existia abertura, claro, mas ele era mais focado, né? Então você tinha revistas, como a antiga revista Planeta, a revista Alpha Lux, ou programas específicos de rádio que lida com essas temáticas. Então o Reiki ele era conhecido só divulgado através desses canais, né? Não tinha tanto, assim, não era tão comum, né? Mas com a nova era, com todo esse avanço, essa abertura de energias que a gente está tendo hoje em dia, o Reiki se tornou algo muito comum. Hoje é difícil uma pessoa não conhecer, pelo menos não ter ouvido falar sobre Reiki. Só que na minha opinião também, as coisas têm, tudo é polar no universo, né? Tudo tem os dois lados. Então você tem, por um lado, é bom essa abertura, mas por um outro é necessário tomar certos cuidados, porque também você acaba encontrando profissionais não habilitados de uma maneira qualificada, de uma maneira experiente,
Então tem que tomar um pouco esse cuidado, porque hoje em dia é muito lindo a profissão de terapeuta holístico, né? Então de repente todo mundo não deu certo numa carreira ou está insatisfeito em alguma coisa e acredita que o caminho da terapia holística seja um recurso para ela ganhar dinheiro, para ela não ter que enfrentar situações adversas, um chefe, enfim, uma coisa desse tipo. E de repente, com dinheiro, vamos ser bem honestos, você compra formações, mas sim, até que ponto você está comprando uma formação com uma pessoa correta, né? Ou às vezes você até compra uma formação com uma pessoa correta, mas a pessoa em si pode não saber ensinar, passar aquilo para frente, trabalhar com aquilo. Então, são coisas que ao longo dos anos também eu fui filtrando e aprendendo tudo isso, gente. São coisas que eu passei pelo meu caminho para estar hoje aqui emitindo essa opinião, né? E o caminho do Reiki não é diferente, porque você vai encontrar milhares de terapeutas anunciando cursos, vivências, preços também das mais variadas formas. Você vai encontrar preços irrisórios, assim como você vai encontrar terapeutas, mestres com valores exorbitantes. Então, assim, é um mercado que é bom filtrar, é bom ter uma recomendação, entendeu? E é isso. Sempre com indicação de quem realmente trata com esse profissional, né? O que você pensa? Eu tenho uma opinião a respeito dos terapeutas holísticos com relação à prática energética mesmo, relacionada a símbolos. Vamos entrar na questão só Reiki, energias, né? Tudo que a gente conhece que você faz, nós vamos entrar também nisso. Mas para você que é mestre em Reiki, você foi meu mestre, é meu mestre, vai ser a vida inteira, tudo que eu tiver que reciclar vai ser você. Mas você, como mestre, já aconteceu de você ter lá uma pessoa que, Wagner, eu quero fazer o curso de Reiki, quero entender como pratica, eu quero saber como que funciona isso aí. Ele dá seguimento, mas ele tende a outras situações. Eu falo assim, na questão de fazer o Reiki, fazer o curso de Reiki e ficar ali preso naqueles primeiros níveis, só que é em outra questão de Reiki, que tem hoje tudo que é tipo de Reiki xamânico, Reiki... Sim, sim. Ao invés dele terminar esse curso e entender o que é cada símbolo, porque eu falo por mim, a experiência com cada símbolo, a gente tem que realmente... É como se a gente tivesse que conviver com aquele símbolo para realmente entender o que ele traz para a gente poder passar adiante. Aconteceu de você ver alunos pulando etapas e pararem depois de algum tempo? Sim, já aconteceu, e eu até sou um exemplo que eu vivenciei um pouco disso. Porque o que acontece, explicando para quem totalmente leigo em Reiki. O Reiki, ele é dividido em níveis. Você tem o nível 1, que é um nível de autoconhecimento, só de autoprática. Não é muito indicado você trabalhar pessoas que não sejam familiares consanguíneos, por uma questão energética. Porque é um Reiki que é como se você abrisse ainda um pequeno canal. Então você vai ter um fluxo de energia pequeno ainda para tratar outras pessoas. A partir do nível 2, sim, você já tem um fluxo de energia mais elevado, que te permite aplicar o Reiki para todas as pessoas, independente do grau de ser parente, consanguíneo, etc. Depois você tem o terceiro nível, que é chamado de nível 3A, que é o mestre de si mesmo, onde a energia é potencializada a um nível maior, que te permite, inclusive, enviar Reiki à distância para multidões, para várias pessoas ao mesmo tempo, porque o quantum energético é maior. E o quarto e último nível é o nível de mestre, o mestrado, que é o que te habilita a fazer a cerimônia de sintonização de novos alunos, de outras pessoas no caminho do Reiki. O Reiki, ele tem simbologias que a gente mentaliza durante a aplicação, e cada nível te proporciona alguns destes símbolos. Estes símbolos, eles têm a função de fazer com que você acesse
determinadas frequências energéticas para trabalhar determinados aspectos. Então você vai ter um símbolo que vai trabalhar a energia totalmente para o campo físico e etérico, outro para o corpo emocional e outro para o mental. E chegando no nível 3, você já trabalha um nível maior espiritual. Isso falando em reiki tradicional, gente, que é o reiki Usui, que é a primeira linha de reiki que surgiu. Mas ao longo dos anos, outras modalidades de reiki foram nascendo junto, ou seja, a partir do reiki foram sendo canalizados outros símbolos, outras frequências que, se somando ao reiki, formam o que a gente chama de outros sistemas, né? Então, assim, o que você me pergunta é sobre a questão de devo terminar uma linhagem de reiki para partir para outra? É uma coisa muito pessoal, da necessidade só pessoal. Na formação, eu digo assim, a gente faz, né, o primeiro, segundo nível, terceiro nível, tá ok. Primeiro e segundo nível a gente leva eu, Fabiana, levei um espaço de tempo maior para fazer, porque eu achava que eu precisava viver mais com aquelas energias para poder pegar aí um nível 3, que é um pouco mais, né? Do nível 3 para o nível 4, eu senti que foi num sopetão. E aí tem aqueles que fazem o nível 3, o nível 4 e já começam a mestrar. Só que os símbolos do nível 4, eu poderia estar mestrando, mas eu falo que eu não acho que é o meu momento de mestrar. Porque eu consigo canalizar as energias, eu trabalho as energias, mas eu acho que eu ainda não sei passar isso adiante. Eu tenho essa visão. Sim. E o que eu pergunto para você é, alguns se formaram, fizeram nível 4 e hoje estão passando, assim, sem... Sim, com certeza. Tem muitas pessoas que, pela pressa, pelo status, quis se formar, chegar num nível de mestrado, mas hoje está com o reiki engavetado, né? Ou se você perguntar para elas como você faz uma iniciação, ela não vai saber, né? Então existe... porque é muita responsabilidade você sintonizar pessoas, questão frequência energética, simbologia. Se você não souber passar exatamente para que serve... Não, e o principal, que é vivência e experimento. Exatamente. Eu estou nessa fase assim, de tiver viver o meu mestrado, mas eu estou vivendo o meu mestrado não mestrando, aplicando, cuidando, tratando, conhecendo ainda mais tudo. Mas tem aquelas pessoas que mal se formam e já começam a mestrar. Exatamente. A pessoa não passou por situações na prática com pacientes, porque cada pessoa é um universo. Cada um vai ter um problema diferente, uma causa diferente. Cada um vai receber a energia, vai processar de formas diferentes. Então, você aplicar um reiki num paciente, num cliente, e ele te relatar quais foram as sensações do antes, durante e principalmente o depois, é muito enriquecedor para a sua experiência pessoal. Opa, se é. É isso que vai Nossa, se é, você acaba te dando os parâmetros. Se você tiver com algum problema ali, você acaba que você sente a cura dele em você até, né? É muito bom. Agora sim, ainda continuando, pegando ainda um pouco do gancho dessa pergunta, existe pessoas que elas iniciam no caminho do reiki tradicional e logo em si, ela não termina, né? Por exemplo, ela não precisa chegar no nível de mestre, mas eu acredito que o ideal pelo menos é até o terceiro nível, né? Que é o que te dá a potencialidade máxima da energia. Sim. E tem pessoas que elas não chegam no terceiro nível, mas elas buscam outros sistemas que vão te oferecer, né, do outras temáticas, outras energias, outras composições para o reiki. E tudo bem, porque aí você consegue alinhar isso perfeitamente, associar os dois trabalhos e tudo numa boa. Até porque existe determinados sistemas de reiki que exige que você tenha o reiki básico Usui. Sim, eu acho que para poder fazer, né? Todos os sistemas que eu pesquisei, para mim sempre tem na minha cabeça que se você não tiver o básico, você não consegue se adequar aos outros. Sim. Embora hoje já existam metodologias de reiki que não está havendo mais essa necessidade de ser reikiano Usui, tá? Mas isso implica em outras questões também. Já existem sistemas que na verdade estão assim carregando o nome de reiki só para facilitar um entendimento. Sim, tá? Que não é bem um reiki. Que na verdade acaba não sendo bem o reiki, mas
por uma questão de facilidade na nomenclatura, se intitula Reiki. Entendi. E essa trajetória que você teve com relação ao Reiki, até que você se mestrasse, foi só o tradicional que ficou na sua vida? Não, no meio desse caminho eu fiz isso que eu estou aqui explicando, eu pulei um pouco de sistemas, mas vamos lá explicar o porquê. Na minha época, né, em 1998, ouvia-se só falar mesmo no Reiki Usui. E falando em Reiki Usui, a gente consegue dividir o Usui em 3 tipos de Reiki. Existe um Reiki Usui chamado tradicional japonês, né, porque o Reiki ele vem do Japão, no qual existe uma série de técnicas de aplicação que era utilizado na época de Mikao Usui, que é o mestre iniciador do Reiki, o redescobridor da técnica, assim como era usado na técnica, essa técnica era usada na clínica do segundo discípulo depois de Mikao Usui. Ele era um médico que serviu na Segunda Guerra Mundial, o Dr. Hayashi, e ele utilizava estas técnicas do Reiki tradicional. A partir da terceira mestre, ou seja, a terceira linhagem depois de Mikao Usui, que é a senhora Takata, que foi para o Havaí, do Japão para o Havaí, ela já leva o Reiki, ela é quem traz o Reiki para o Ocidente, né, para o Havaí, para os Estados Unidos. E ali o Reiki ele já sofre a primeira modificação. Ali ele se torna um sistema ocidental. Então, a partir desse ponto, a gente pode definir o Reiki como tradicional japonês, depois um sistema ocidental, né? E ainda tradicional, mas porém ocidental, e um terceiro sistema que seria ocidentalizado, porém com outras influências, que é o Reiki tibetano, né? Que é muito ministrado essa formação. Então, vamos colocar que essas 3 linhagens de Reiki seriam dentro da linha de Mikao Usui e o básico, tá? Então, eu me formo em 98, minha primeira formação em Reiki. Coisa de 1 ano depois, eu comecei a ouvir falar de outros sistemas. E na época, era 2 sistemas que eram muito falados, era o Theramai Reiki e o Karuna Reiki. Nós vamos falar sobre eles também aqui. O Karuna exige até hoje que a pessoa tivesse o nível 2 de Reiki tradicional para você ingressar no nível 1 de Karuna. Por quê? O Karuna, ele é um Reiki. Qual que é a diferença do Karuna para o Reiki tradicional? Ele consegue ir um pouco além no acesso das tuas energias internas na hora de fazer o tratamento. Então vamos imaginar assim que o campo espiritual tem várias camadas e o Reiki tradicional chega até um determinado limite dessas camadas e o Karuna vai conseguir avançar um pouco a mais. E de que forma? Através do que a gente chama de ação compassiva, que é o significado da palavra Karuna. Karuna é uma palavra que vem do sânscrito, de tradições tibetanas e indianas, que significa ação compassiva. Então o Karuna, ele vai acessar registros akáshicos daquele paciente ou daquele cliente, sem que aquilo traga aquela dor para a vivência daquele paciente. Porque às vezes pode acontecer, você está numa aplicação de Reiki e a pessoa está ali recebendo e de repente ela tem uma catarse de uma emoção que está aprisionada, ou de um pensamento, né? E aquilo acabou, eu falo isso porque são experiências de outros mestres. Aconteceu isso com muitos outros mestres, até assustava o mestre na hora. Pegava de calça curta, e agora? O que eu faço? Né? Então, é que o Reiki tradicional não vai tratar isso? Não, não é isso. Mas é que o que você faria em uma viagem só, talvez com um Reiki tradicional, você tem que fazer em 2, 3 viagens. E com o Karuna, ele te fornece símbolos que permite a você entrar a fundo nesses problemas, nesses registros energéticos e tratar sem que aquilo traga aquela memória de dor ou de sofrimento para a pessoa. Só trata. Então, assim, então tinha o Karuna e o Theramai. O que é o Theramai? O Theramai, o próprio nome em latim, né, o Thera e o Mai, né, ou seja, o Reiki da Mãe Terra.
Ele praticamente é a mesma energia do Karuna, com uma diferença que ele já vai trazer um pouco mais de energia dos 4 elementos, principalmente da Mãe Terra. E outra diferença clássica com o Theramai é que no Theramai você não precisa ser iniciado em nada. Você não precisa ter Reiki Usui, ou não precisava ser Karuna, não. Você já entrava no nível 1 de Theramai, recebendo os símbolos do Usui, mais alguns símbolos de Karuna e mais alguns símbolos específicos de Theramai. E como tudo isso acontece comigo, né? Aconteceu com o Wagner. Comecei a praticar Reiki, maravilhoso, tendo minhas experiências. Só que eu, na minha cura, na minha autocura, senti uma necessidade além do que a energia do Reiki Usui podia me oferecer para aquele momento. E aí, ouvindo tudo isso, enfim, sentindo aquele chamado interno, eu acabei indo buscar o Theramai e na época foi assim fenomenal, foi um encontro assim, foi maravilhoso na minha vida. E até então, nesse momento, eu não era Reiki Master ainda de sistema Usui. Então, eu era nível 2 de Reiki tradicional. Fui para o Theramai. No Theramai, eu já fiz logo uma formação de nível 1 e nível 2. Então, saí com a mochila cheia de símbolos. Aí falei, agora vamos praticar tudo isso. Então, é aí que eu falo. Se você não praticar tudo isso, não se familiarizar com ele, é igual quando você adota um bicho, né? É a mesma coisa, tem que se familiarizar, entender o que está acontecendo, o que você sente com tudo isso, para depois poder passar adiante. Aí, beleza, fiz o Reiki 2, tá legal, vamos pro Reiki 3 do Theramai. Então, fui fazer o Reiki 3 do Theramai. Mas a vontade, o chamado, aquela coisa de querer completar o Reiki Usui, ele ainda não tinha passado, né? Faltava isso ainda. Eu tenho um negócio então, com o Reiki Usui, em 2006, ou seja, 8 anos depois de começar na trajetória do Reiki, eu fiz o meu primeiro mestrado no Reiki tradicional Usui, né? Aí fiz direitinho. Então fiquei só com esses sistemas, né? Mas no meio do caminho foram aparecendo outras coisas e vai formando aquele leque. Eu queria entrar numa... Vou falar um milagre, né? Porque aquilo para mim não foi um tratamento. Aquilo eu não sei te falar o que eu senti. Essa experiência para mim, eu, Fabiana, que já passei por um monte de experiência de cura energética, um monte de processo com várias pessoas. O que você tem a falar? Olha, até me emociona, porque quando eu lembro daquilo, de como eu estava, situação de doença mesmo, foi físico, lógico, né? Eu tenho para mim que toda doença física vem de um fundo emocional não tratado, que isso só vai te piorando. E aí vem você com o Magnify Healing, tratar da sua amiga, da sua aluna, da sua protegida. Explica o que foi aquilo, porque quem não passou por um tratamento como esse não tem ideia do que é. Aí paralelo ao Reiki foram surgindo outros sistemas, né? O Reiki, ele não envolve, né, repetindo mais uma vez, nenhuma religião. Porém, não adianta falar que, embora o Reiki não seja religioso, que ele não é uma coisa espiritual, porque né? O Reiki, ele não é uma massagem, ele não é um sistema, uma técnica de energia que vai lidar com magnetismo, que ainda é uma coisa física, né? Ele é energia que vem de outro plano, ou de outros planos, né? Então vai envolver sim uma parte espiritual. Existem seres espirituais que dão sustentação a essas egrégoras, tanto do Reiki quanto de outros sistemas. Isso é indiscutível, não tem como fugir disso, né? Por que eu falo isso? Porque existem pessoas céticas, ou por questões religiosas, ou por questões de ateísmo, que entra em choque com essa questão, mas não tem como fugir disso, infelizmente não, né? E dentro de outros assuntos da espiritualidade, né, que me cerca e que eu pratico, enfim, que eu gosto, sou muito ligado à grande fraternidade branca, a esse movimento, né, e tenho muita afinidade por uma divindade que, embora ela seja budista,
mas está presente em vários caminhos espirituais, religiosos, ocultistas, esotéricos, que é a deusa da misericórdia, Kuan-Yin. Né? Kuan-Yin, ela é conhecida em todo o Oriente, ela tem uma origem da China, mas ela se espalhou por todo o Oriente, em cada região ela recebe um nome. Então você tem Kuan-Yin no Japão, que recebe o nome de Kannon. Para os indianos ela recebe o nome de Tara, né? Você tem no Tibete, as tradições tibetanas, Avalokitesvara, que é o Buda da compaixão. Então, Kuan-Yin, ela é esse grande ser feminino, uma das representações da Mãe Divina, assim como é Mãe Maria para o Ocidente, Ísis para os egípcios, Iemanjá para a linha africana, e assim vai por todas as culturas. E Kuan-Yin, dentro da grande fraternidade branca, ela trabalha dentro do 7º raio, que é a chama violeta de transmutação. E Kuan-Yin dispensou para a humanidade, para o planeta Terra, desde 1992, uma técnica de cura, do qual ela só é a porta-voz. Na verdade, a gente associa de falar que Magnified Healing é de Kuan-Yin, mas para a pessoa ter um entendimento. Na verdade, ela só é a porta-voz. Tanto que Magnified Healing, a gente fala Magnified Healing do Altíssimo Deus do Universo, que é uma técnica que Kuan-Yin trouxe, onde a gente trabalha a cocriação do fogo violeta. É uma técnica de imposição de mãos, onde a gente faz uma limpeza do canal central de energia, dos chakras. A gente trabalha chakra cardíaco, que é onde é a morada dos nossos karmas, porque Kuan-Yin explica que o karma ele sempre é gerado pela falta de amor. Sim, não tem outro, mas não tem mesmo. Por onde fugir. Não tem outra explicação para karma mesmo. Então a cura do karma ele é sempre aplicado no cardíaco. Então ela é uma técnica bem abrangente, ela é diferente do Reiki, ela faz essa limpeza de aura, de chakras, mas ela vai atuar nos seus corpos, na sua parte física, nas moléculas, nos átomos, enfim, em tudo. E ela fala muito assim, uma linguagem mesmo dessa nova era, que é o que? A nossa ascensão espiritual, né? A nossa elevação, subir da 3ª dimensão para a 5ª dimensão. E é uma energia muito amorosa, muito sutil, muito doce, feminina, né? E você recebeu e sentiu nossa, para mim, não teve. Eu não sei. Mas teve aquela outra experiência forte que foi de maca, né? Lembra daquela sua queda? Não quero nem lembrar da queda, mas eu gosto muito de lembrar dos pós. Como eu já falei, qualquer coisa que eu sinta, coitado. Coitado. Para mim foi marcante essa do Reiki. Para mim, assim, essa do Reiki marcou até mais do que essa do Magnify. Assim, a do Magnify marcou ela. Para mim foi cotidiano. Para mim foi, marcou porque foi automático. A pessoa não está mexendo lá direito inteirinho. Eu tinha, ainda para ajudar, estava com um problema sim, estava doendo, não sabia o que era, não descobria. Só que eu levei um tombo, né? E aí isso só piorou. Foi injeção, foi tudo. Não, gente, a pessoa chegou lá e... aquela experiência... A gente brinca que ressuscitou, né? Sim. E ali o que houve na aplicação? Então eu apliquei uma série de símbolos de toda essa bagagem. E acreditem, eu senti cada um deles. E ali vai fluindo a energia, você vai fazendo aquela limpeza e a energia vai entrando ali nas memórias celulares, porque é muito importante no trabalho de cura. E na memória das células, porque o nosso corpo ele retém muita informação, né? Ele retém muita carga emocional, pensamentos e tudo mais. Então, às vezes, você fazendo um tratamento em si, você está tratando um órgão, tratando o físico, mas se a pessoa não fizer aquela liberação daquela energia emocional... É a entrega, na verdade, né? A entrega, porque eu sempre falo que é 80%... do tratamento consiste no momento do tratamento em si. Os outros 20% são tão essenciais quanto, que é a entrega do paciente. E o mais interessante é que aquela aplicação foi algo sem pretensão, né?
Não sei. Ninguém imaginava que você ia ficar 100%. Não, porque eu achava que eu ia melhorar. A minha questão foi que eu tomei uma medicação que mexeu com o meu emocional totalmente. E o que eu pensei na minha cabeça? Eu preciso melhorar aqui primeiro, porque esse remédio... Eu não tomo mais remédio desde isso. Se eu tiver uma febre, eu venho eu mesma, na auriculoterapia, me trato. O que for, eu não tomo nem remédio para... Gente, eu não tomo remédio para cólica menstrual. Agora, esse negócio de vacina, eu estou aqui pensando, vou ter que ir contra a minha regra e levar uma picada. Faz anos que eu não sei. E não foi aqui só. Quando eu levantei da maca, eu até apoiei o braço e dei aquela sacada assim. Falei, gente, eu não estou sentindo mais nada. Foi um negócio muito... Na hora, mas o importante também, gente, é a pessoa entender que um processo de cura, na verdade, não é o terapeuta, ele só é um veículo, né? O nosso corpo, ele tem um poder de autocura muito forte, né? Na verdade, você só recebe a energia que você aceita. Você aceita e o seu corpo processa aquilo e automaticamente ele dá início a um processo de autorreparação, né? As curas, elas funcionam assim, isso é para tudo. Então, a abertura é fundamental. Eu falo para os meus pacientes, você só vai receber a energia que você aceitar. Se você vier de peito aberto, quanto antes, vai acontecer. Se não, se tiver reluta, vai ter reluta para você conseguir sentir essa cura, né? É importante assim, salientar que, embora eu estou aqui falando de reiki, de espiritualidade, mas eu tenho formações na área da matéria muito bem científicas, né? Minha formação é em farmácia, bioquímica. Então, o que eu percebo no meu dia a dia, na minha profissão, trabalhando na farmácia, na bioquímica, é que mesmo com medicamento, se a pessoa tem causas internas que a bloqueia, nem o remédio faz efeito. Eu vejo muito isso. E tem aquela questão do que eu acabei de falar aqui. Às vezes você está tão machucado no seu emocional e não leva isso em conta, que vai gerando dores em vários locais. Você pega, às vezes, por conta de problemas emocionais, você pega até gripe, dor de garganta, enxaqueca, então nem se fala. Eu tenho muito que, para mim, toda doença ela vem de um fundo emocional, de um problema interno mesmo, que não foi sanado. E aí vai passando o tempo, aquilo fica e só vai piorando. Eu penso que é assim, dessa forma. Eu acredito muito nisso. E o interessante também é assim, né? O reikiano não significa que ele não vá adoecer. Vai. Muito pelo contrário, às vezes. Porque por esse fato de você refinar muito mais as suas energias, seus sentimentos, suas emoções, vai exigir de você também que você tenha, não vou falar controle, porque controle seria uma palavra muito forte. Controle mas assim, que você tenha o autoconhecimento do orar e vigiar e do se vigiar. Do seu limite também, né? Porque às vezes você extrapola os seus limites, você vai engolir demais, ou você vai aceitar situações das quais já deu, já chega, né? Então também com isso você pode somatizar as coisas mais rápido. Mas o que eu acho de muito interessante e de muito funcional, pelo menos na minha vida, de reikiano, é que os problemas de saúde, eles se curam ou melhoram muito mais rápido, né? Numa velocidade assim. Eu tenho assim, uma técnica agrega outra. Eu acredito que principalmente na questão do reiki, eu acho que em todos os... Não existe uma pessoa que passe pelo meu consultório, pelo meu espaço, que não receba reiki, mesmo que indiretamente, porque se eu estiver fazendo uma cromoterapia, é meio automático da gente já ativar símbolo e já começar a tratar com reiki junto. Então eu acho que o reiki ele cabe em tudo. Eu não consigo mais, é um negócio meu, dormir se eu não fizer uma autoaplicação. Exatamente. Nós reikianos, embora às vezes não percebamos, de você entrar num espaço, num ambiente ou estar do lado de uma pessoa, o reiki pode começar a fluir naturalmente se aquela pessoa estiver necessitando de uma energia. Sim, aí você de repente pode, num comprimento de mão, você já está passando o reiki.
É isso né? mesmo. No você está fazendo uma preparação de um alimento, você está passando o reiki, né? Principalmente eu que sou meio Caxias mesmo, eu levanto de manhã, já faço todo, né, o processo de proteção para o meu dia e tal, porque senão não aguento. É uma vida muito corrida. Então eu faço toda a minha proteção ali, faço tipo, tá. Quando você vê, você está conversando com a pessoa no seu mental, você já está cantando seus mantras aqui de reiki para a pessoa, e a pessoa falando com você, está ouvindo, e o reiki está ali, já fluindo ali, né? E a pessoa sai toda feliz e contente, fala, não sei o que aconteceu. E outras situações também negativas, às vezes você está ali num ambiente profissional ou numa reunião pessoal ou mesmo num ambiente público. Você entra num shopping, num aglomerado, em qualquer lugar e você sente que aquilo está negativo. O reikiano ele pode mentalmente ou até fisicamente disfarçado, coloca a mão aqui no umbigo e já mentaliza o reiki ali, você já está fechando, você já está alimentando esse centro de energia com a energia vital, entendeu? E ali você já recicla ali na hora aquela energia, né? Ou você está com uma pessoa ali te trazendo uma certa negatividade, você está conversando, você está sentindo que ela está, né, te sugando, mentalmente você já imagina o símbolo básico do reiki, a Chokurei. Parece que eu mentaliza tenho ele desenhado. Ali. Eu tenho ele meio que desenhado no cérebro, eu meio que desenho automático na testa das pessoas. É uma coisa muito louca. Mas assim, o reiki realmente, para mim, eu, Fabiana, sou reiki maníaca. Né? Meus filhos falam, mãe, tudo para você é reiki? Sim, tudo para mim é reiki, com qualquer outra coisa. Se for para ser só uma coisa, vai ser só o reiki e reiki. Você tem também uma vivência de Seikin. Isso. Seikin. Seikin também foi um outro sistema que eu demorei muitos anos para poder fazer. Porque é outra coisa aqui, né? A gente está aqui num papo aberto, né, pessoal? Então, assim, o reiki, ele foi um sistema que foi muito explorado financeiramente, tá? Foi. Eu já paguei absurdos para receber. Eu já paguei, não. Né? Eu vi uma amiga conhecida minha, antes de eu me formar reikiana, antes de eu pensar em trabalhar com reiki, eu era bem novinha, e eu vi a pessoa ir à casa dela, aplicar o reiki e colocar algumas... ela não colocava, ela não desenhava os símbolos, ela colava com adesivos os símbolos. E aquilo foi uma fortuna. Não, você vê, isso que você está falando é em relação a atendimento. Sim. Em relação a cursos, para você ter ideia, o meu primeiro curso de reiki, em 1998, há 22 anos atrás. Ali denunciando a idade. Eu paguei um valor que hoje... o nível 1, gente, eu não vou falar de valor aqui, mas assim, o que eu paguei lá, hoje você faz mestrados. Eu paguei valores simbólicos. Mas claro que esse preço caiu porque a demanda de mestres também cresceu. Como tudo na vida, se você tem tem o maior problema, né? A demanda de mestre também cresceu. Só que se você for procurar aquele reiki, aquele mestre que está te oferecendo aquela coisa papum, você começa 1, vai 2, vai 3, vai 4 de uma vez, você pode contar que... Antes o reiki ele era limitador em que sentido? No sentido de valor. Para você chegar num nível de mestre, não era uma formação assim, uma atrás da outra. Esse mês eu faço mês que vem 2, no outro 3. Você mesmo, questão valor, eu não vou nem colocar aqui porque o seu valor é super simbólico, é super justo. Mas com relação a ser mestre, para quem vive, né, mestrando, ministrando, ele quer mais dinheiro. No caso dele, ele testa nossos níveis para poder graduar. Então não é fácil mestrar mesmo. Então, e na minha época também, você depois que fazia o nível 3, que é o mestre de si mesmo, dependendo do mestre com quem você estudou, você tinha que ficar 1 ano acompanhando os cursos daquele mestre
sendo um aprendiz ali dele, para depois ele te permitir fazer o mestrado e você pagar um valor exorbitante, tá? Eu vou falar para vocês que naquela época tinha pessoas que chegavam a pagar R$10.000 por um mestrado de Reiki. Não, eu acredito. Mas graças a Deus, com a nova era, as coisas foram se abrindo, muitas pessoas também com a sensibilidade espiritual foram recebendo ali informações da sua espiritualidade que deveriam baixar o Reiki, e isso aconteceu graças a Deus, mas também a demanda fez com que a coisa se abrisse, se facilitasse muito mais. De uma certa forma isso me favoreceu? Sim, me favoreceu, na boa, né? Mas por eu ter tido a vivência, a bagagem de ter ralado um pouquinho lá atrás, então isso também me facilitou filtrar melhor onde buscar as fontes. Porque não existe caminho de evolução, não que eu estou pregando aqui que o sacrifício é necessário, a gente tem que sofrer, não é isso, muito pelo contrário. Não mesmo. Mas não existe recompensa sem esforço, né? E o caminho do Reiki também vai exigir esse esforço, né? Para você realmente chegar a esse nível e saber o que está fazendo, né? Então eu acho isso muito importante. Mas voltando ao Seikin, também no final da década de 90 foi uma novidade aqui no Brasil. O Seikin, ele é um sistema que ele é equiparado ao Reiki, mas na verdade ele não é Reiki. Só que o próprio mestre sintonizador que recebeu o Seikin, devido aos reikianos, os mestres reikianos irem atrás desse sistema, ele permitiu numa boa que isso se mesclasse ao nome de Reiki. Então, se eu chamar só Seikin, tá tudo certo. Se eu falar Reiki egípcio, tá? Porque o Seikin, ele é uma linhagem egípcia. O mestre Patrick Ziegler, ele é americano e ele vivia no Egito nos anos 70, num trabalho para o governo. E, resumindo a história, ele teve algumas experiências místicas, da qual ele conseguiu, numa visita dentro da Grande Pirâmide, não saiu de lá. A pirâmide chega em um determinado momento que é fechada a visitação, ele conseguiu ficar lá dentro. E ele foi lá para a Câmara do Rei, meditar lá de madrugada, e ele foi tomado pela energia do Seikin, Seiki-Hem, que é o nome inteiro dessa técnica, e recebeu a iniciação, né, de mestre da espiritualidade, e saiu de lá, começou a praticar essa energia e o movimento foi crescendo. O Seikin, ele trabalha com energias mais elevadas do que o Reiki. Ele também te proporciona uma aplicação mais rápida e mais veloz, e trabalha com frequências de cores, de energias. Não que o Reiki não trabalhe isso, gente, mas é que o Seikin, ele já traz isso de uma forma mais potencializada. Inclusive a gente está devendo aí, né? Você receber um Seikin para você experimentar. Né? O Seikin, ele tem simbologias também. Algumas são do Reiki mesmo, mas com modificações. Mas ele te traz assim umas frequências de energias também bem fortes, bem elevadas, assim, é fantástico. E se tratando de energia, tem muito lance dos afins, né? Dos afins. E se a gente não tiver muito bacana naquele determinado dia, não tiver protegidinho ali e tal, com a cabeça no... acontece da gente acabar tendo ataques, e é fato, prova disso é você em várias situações, mesmo não tratando energeticamente no nosso próprio dia a dia. Sim. Numa situação como essa, pai, eu não sou reikiana, eu não tenho nenhum vínculo com estudo de energia nenhuma, sou eu aqui uma pessoa comum. Te ligo e falo, Wagner, eu não estou bacana, o que eu faço de primeiro impacto? Não existe algo que se possa fazer não sendo reikiano? O Reiki, né, a gente desmembra a palavra. Rei ou rei significa a energia do universo, a energia universal. E Ki, energia vital. Então você vai ter aí várias técnicas, né, que usa a palavra Ki ou Ti, né, que nem o Tai Chi Chuan ou Qigong, que é chinês. Então tudo isso usa a energia Ti. Então a energia Ti, ela é uma energia vital, só que do planeta.
e o rei é do universo. Então o reiki ele é a soma dessas duas energias. Se a pessoa não é reikiana, mas ela precisa ali de uma energia para algum momento como esse que você citou, o que ela pode fazer? Trabalhar o que? A respiração. Porque a energia Ti ou a energia Ki, ela está presente em tudo na vida, no universo, aliás, no planeta. Então ela está presente na água, ela está presente nos alimentos e principalmente no ar. Tanto que no yoga, né, que na Índia essa energia é chamada o quê? De prana. Então você tem técnicas que se chamam o quê? Pranayama, que são respirações. Então, o simples fato de você fazer uma respiração consciente, onde você se senta, fica com uma coluna ereta, não precisa fazer posição de lótus, nada disso. Mas relaxa, né, os membros, os braços, pernas, fecha ali seus olhos, inspira, aquela respiração abdominal, enchendo a barriga, segura um pouquinho, solta devagar. Vai fazendo esse ciclo respiratório. Isso por si já começa a desobstruir os seus canais de energia, desobstruir chakras, já é uma energização. Né? 5, 10 minutinhos, quase uma meditação, a pessoa né? já sai com um nível mais ali elevado. Né? Como que a gente consegue fazer uma limpeza de energias, de entidades mesmo negativas, dos famosos quiumbas, os famosos sugadores, essas energias de entidades negativas mesmo com o reiki? Ó, o reiki tem duas formas. Na forma tradicional, a gente dá para aplicar os símbolos também e tudo mais e criar o quê? Campos de energia ali que vai promover essa limpeza, essa purificação, dependendo do problema, né, gente? A gente não quer dizer aqui que reiki é solução para tudo, que reiki vai sair promovendo uma desobsessão, porque isso depende do nível do problema, do nível da entidade, do nível de energia. Agora, para situações mais leves, às vezes, por exemplo, a gente tem, né, no reiki, no mestrado, algumas pessoas até já no 3A, um símbolo Haku, do raio. No 3A, então ali a gente já traça aquele símbolo, é como um relâmpago. Ele já queima o que tiver de energia desqualificada. E se você queima aquela energia e você se eleva energeticamente, automaticamente ali o obsessor não consegue ficar na sua faixa. Mas isso falando em casos... Tem pessoas que meio que dificultam, né? Ritual, uma limpeza... Tem casos e casos, mas tem pessoas que dificultam e aumentam esse trabalho, esse tempo e tudo mais. Com o reiki a gente consegue resultado super positivo. E existe agora uma ferramenta dentro dessas linhas do reiki, como eu falei. É uma formação que eu tenho, que inclusive é bem recente, eu não devo ter nem um ano, que é o reiki de limpeza de entidades negativas. Então esse reiki, ele não é assim utilizado como uma aplicação tradicional. Você não vai deitar a pessoa ou sentar e ficar fazendo aplicação de posições ali no corpo. Ele tem um símbolo desse sistema que ele vai trazer uma energia de alta frequência, que ali ele já encapsula aquela energia negativa e já quebra e já transmuta, e ao mesmo tempo entidades ou elementais negativos ali já são transmutados e tirados do campo. Então essa é mais uma modalidade de reiki que existe. Essa, por exemplo, não é necessário ser reikiano tradicional para você fazer, mas é como eu expliquei, você não precisa, ela não é para uma aplicação normal, né? E realmente eliminar aquela entidade negativa, aqueles seres que estão ali atrapalhando. Ou até mesmo um vampirismo que não precisa nem necessariamente ser de entidades, tá? De pessoas encarnadas, né? Às vezes está no nosso dia a dia. Você está ali no trabalho, seu chefe está ali com uma conversa pesada, você começou a bocejar, começou a dar aquele peso, você já imagina ali o símbolo desse reiki, mantra ele ali 9 vezes e papum, na hora ali você já começa uma... Informação eu não tenho, mas terei em breve. Não é? Sim, é uma coisa... Terei em breve. Eu brinco assim porque eu já tive chefes assim de me ver bocejando e falar: ih, hoje eu não tô bem, você tá bocejando.
Então, tem umas pacientes, principalmente consulentes de tarô, né? Acontece muito da gente estar... Por mais que a gente coloque... Eu coloco os 4 elementos. Não sou aquela taróloga que tem aquele monte de apetrecho e tal. Mas os 4 elementos, eu trabalho muito com os 4 elementos. Eu acredito muito que a energia fique retida ali. Nós vamos trabalhar aquilo de novo. E muitas das vezes eu estou atendendo a pessoa... Aí lá, eu não estou bem, né? Eu não estou legal, né? Eles já têm isso, já sabem, né? Como eu também, muitas vezes estou com você começa... Às vezes, o bocejo, nem sempre ele significa essa questão, tô pegando carrego, carga, né? Ele simplesmente também sinaliza o quê? Uma abertura de chakras, de canais, né? Você está ali reciclando energia. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos e apanhando, não foi do dia para a noite isso, né? Porque nós somos doadores universais de energia. E principalmente o médium ou o reikiano, ou se for médium e reikiano, aí a coisa vai, né? Então, assim, a gente, obviamente, Fabiana, eu, todo mundo, a gente gosta das nossas proteções, faz nossas proteções diárias, ou às vezes nem faz o tanto que precisa, né? Eu a acho gente que eu faço tem muito, aquele cara. relaxamento, às vezes, daquela relaxadinha. Eu não consigo mais, depois daquela bronca que você me deu, que foi onde gerou... Eu não consigo mais relaxar com isso, não. Mas tem situações, assim, a gente quer se proteger, beleza, ok. Você não vai pegar a energia ruim do outro. Mas deixar de doar energia é uma coisa que não vai conseguir. Não tem como. Entendeu? E às vezes a gente é receptor de energias. É uma missão também. Né? Você está aqui para doar. Sim. Então... Fora o reiki, fora essas emanações de energia toda, ele tem outros tipos de técnicas que ele trabalha com energias também, e são várias. Uma hora a gente vai vir só para... Uma hora eu vou trazer ele para falar sobre o assunto que eu não consigo entender, mas nós vamos falar, que é a questão da radiestesia, das mesas. Gente, mesa radiônica. Esse negócio para mim funcionou muito, mas me fala para fazer um negócio desse para alguém, não vai acontecer, é muita informação. Minha alma é meio loura. Desculpa as louras, mas, gente, não funciona. Tem também aqui para a gente conversar sobre uma pergunta que me pediram para te fazer hoje, que essa pessoa não consegue comentar porque ela está ouvindo, vendo a gente, mas está trabalhando. Ela falou assim: Fabi, eu tenho minha opinião e agora eu vou pedir a sua. Fabi, eu fui fazer um banho de ervas com as ervas que uma pessoa que estuda um herveiro me passou para imantação, porque eu tinha feito um descarrego e não fiz uma imantação e fiquei muito mal. Pergunta para ele se o reiki substitui o banho de ervas, substitui a cura com ervas. Não, eu acho que não. É a mesma coisa que eu te perguntar assim: comer só arroz ou só macarrão, um vai substituir o outro? Entendeu, né? Você tá aí vendo. Não sou chata, não. É que o negócio é assim. Porque é assim, embora o reiki ele seja uma energia vital, uma energia primordial, às vezes nós precisamos de energias específicas. É como uma vitamina, né? Quando você precisa de vitamina B, você precisa da vitamina B. Você precisa da D, você precisa da D. Então, é a mesma coisa falar do reiki, né? Comparar o reiki com isso. É como se eu quisesse te dar só a vitamina A. Para todas as deficiências que você tem. Agora, se você combinar a erva com o reiki, aí sim, vai ser melhor ainda. Legal seria, então, a gente pegar e já... Sim. Né? Dois processos reiki, que a gente... Né? No próprio banho, né? Que é reikiano, assim. Você ativa a erva antes de preparar o banho. Sim. Preparou o banho, seja na maceração ou seja na decocção. Ativa o banho tudo. Quando o banho tá ali, prestes a jogar da cabeça ali no chuveiro, você vai ali mais um chokurei. Sim.
Sim, 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 muito sim. Não, são coisas assim, né, gente, que dá pra gente explorar muitos agregar, encontros, né? Que é agregar. Você, agregar. se eu usar radiestesia, por exemplo, para fazer medições de algo, de uma fruta, eu consigo medir qual tá o teor energético daquela fruta. Porque os alimentos, como eu falei, eles têm energia. E às vezes nós comemos alimentos, frutas ou legumes, que ele já está com a energia muito baixa. Então, assim, um alimento ele não vai apenas fazer a parte física, que é fornecer proteína, carboidrato e etc, e vitaminas. A gente também se utiliza, o nosso corpo sutil pega as energias vitais dos alimentos ou das plantas. E exemplo disso é a gente comprar o chá de saquinho. Isso é um exemplo que vocês podem fazer o teste em casa. Compra o chá de saquinho, faz o chá de saquinho. No dia seguinte, aquele mesmo chá, você comprou de camomila, vai lá tem camomila fresca para vender nessas casas de planta e tudo mais. Não compra seca, compra a planta mesmo, a flor, a camomila. E experimenta fazer o chá. Outro sabor, outra cor. É outro sabor. Eu vou tomar um chá de camomila para cólica menstrual. Você vai sentir diferença, porque a camomila, sim, ela calma a cólica menstrual. Ela vai te dar um relaxamento. É diferente você fazer o saquinho, que já está basicamente morto ali. Então, tudo é uma questão energética mesmo, de tudo, né? E concluindo, se eu fizer uma medição energética, é imediato você vê a diferença. Eu colocar 3 minutinhos de imposição de mão em cima de um fruto, ir lá e fazer a medição na radiestesia. Vai ali dar, na hora você vai ver a elevação, a energização que isso vai sofrer. Então, parece exagero, mas quando a gente brinca de você energizar uma água para tomar, seja ela com reiki, com cristal ou com água solarizada, é muita coisa. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não vou falar 100% do meu dia que devido à questão de trabalho não dá. Mas na minha casa eu só tomo água solarizada. Porque as águas do nosso planeta, infelizmente, nós que somos de cidade grande, a gente não utiliza água de fonte, água de poço, água de rio limpo, água de represa tratada com elementos químicos. É uma água quase morta. E até mesmo é bom falar nisso, Fabi, porque a questão dos banhos também. Às vezes você usa uma água de torneira para fazer um banho. É complicado, vai ficar comprando água mineral. Sempre que a gente passa alguma coisa similar, a gente já explica. Mas se você energiza uma água de um banho antes, também é outra coisa. Então. E por aquelas pessoas que não têm formação em nada energético, para energizar é complicado. Aí não tem como. Não vai ser como você ir numa cachoeira, pegar água para fazer seu banho. Mas você pegar uma água mineral, no mínimo, para funcionar. Funciona, porque ali vai ter, né, várias... Mas acontece que se você pega da torneira, realmente, além de tudo, você mata a erva. Você mata a erva, vai ficar da cor ali, mas você matou, já era. É muito interessante. E outra coisa que eu já fiz como experimento e eu vi que funciona muito bem é você energizar com o reiki o floral. Aí você vai pensar assim, nossa, mas o floral já não é... Sim, ele já é positivo, ele já vem com uma carga energética e tudo mais. Só que existe a manipulação do floral naquela farmácia. Você não sabe se o cara estava num dia bom. Né? Tem o ambiente do profissional e a própria energia de quem manipulou. Isso já é um fato. Outra coisa é onde você guarda esse floral na sua casa? Será que você deixa ele perto de aparelho eletroeletrônico? Não, e outra coisa, será que você deixa ele ali naquele armário de prato que todo mundo vai pegar, abrir e fechar? É o seu floral, né? Então eu já passei também, que eu adoro a terapia floral. Eu também. Eu meço quanto está a energia daquele floral e potencializo ele ali 3 minutinhos com reiki ou com outra técnica, já experimentei outras, ou mesmo com um gráfico da radiestesia, com o decágono, que é um gráfico de energizar. E você faz a medição. Um floral que estava com 9, 10 mil angstroms, que é uma unidade de medição radiestesia,
vai para 36 mil. Você tem noção da potência que aquela gotinha vai fazer no seu campo Não, sutil? eu tenho noção da potência, sim, tenho, mas eu tenho noção que quando ele fala esses nomes, é esse que é o punk, você entende? Isso aqui dá um bug cerebral. Quando a gente vai medir na radiestesia, todo ser humano ele tem um nível energético mínimo para ele ter o seu corpo funcionando de forma básica. 6.500 angstroms é uma unidade de medida radiestésica que mostra que uma pessoa está ali com o seu corpo funcionando. Tem perguntas? Porque eu acho que tá todo mundo igual eu, sem perceber nem as horas, né? E aí o interessante A galera tá gostando, ó. Manda um abraço para a Fabi. A Fabiana, ela é incrível. Fabiana Banhos. Ela tá falando assim, reiki para multidões, que legal. Um abraço, tudo de bom e obrigado pela audiência. E a Renata Asparram, quantas informações incríveis, eu tô amando. Quando eu falei do meu mestre, é esse ser aqui. Vamos reciclar reiki? Vamos. Pode, eu te passo o contato. O cara é incrível, ele... E nós estamos aqui vibrando pelo espaço da Fabiana, hein, gente? Pra gente começar. Vamos também, gente, vamos mandar um beijo também para Paula, para o William, que estão assistindo a gente. Valeu. A Paula Araújo. Paula é amiga de escola, é amiga até hoje, aquela amiga para a vida toda. Um beijo para vocês. E o William é meu marido. O William, lindo. Fenomenal. O William aplica o reiki nele, ele nem sabe. Esse parece que está sempre... gente, dá para aplicar reiki até fazendo amor, tá? Isso, mas nós não vamos falar disso hoje. Mas vamos fazer um programa referente a isso também. Não vai ser só com o Wagner, não. Nesse dia nós vamos ter uma terapeuta. Não serei eu. Sim, eu tenho... a gente sabe que eu tenho aí uma formação que trabalha com a parte sexual feminina. Mas vamos trazer uma terapeuta que não serei eu para falar isso, porque essas coisas não se fala comigo aqui, ao vivo e a cores, ao vivaço. É quase uma biografia da Dercy. Mas vamos trazer uma terapeuta junto com o Wagner, porque vocês têm opiniões opostas. Você entendeu? Então, o que eu quero é discutir isso. Mas antes dessa terapeuta, nós vamos trazer você falar da radiestesia e da mesa radiônica. Nosso tempo foi embora. Estava tão ruim... Estava tão desinteressante que acabou. Não vi passar. Eu quero que você fale para a galera essa situação que a gente vive hoje, toda essa tensão, toda essa... quem está trabalhando muito. Quem não está trabalhando está nervoso porque não trabalha. Então, isso gera dentro da cabeça do ser humano muitas coisas, tá? E eu queria que você falasse alguma coisa que pudesse fazer com que eles se sentissem um pouco mais abraçados nesse momento. Olha, a minha experiência pessoal, eu continuo, por trabalhar na área da saúde, então eu estou vivenciando as coisas no dia a dia, observando as pessoas muito mais do que quem está em casa, né? Mas eu acredito assim que as pessoas que buscam referencial na espiritualidade, que têm alguma prática, seja ela de oração, meditação, práticas energéticas, enfim, que tem um ponto de apoio em tudo isso, elas estão lidando muito melhor com essa situação, porque é o sistema nervoso que fica mais fortalecido, é o emocional que fica mais estabilizado. Porque a palavra do momento eu acho que é a estabilidade emocional. É nisso que a gente tem que buscar, chave, né? Mesmo recursos, sejam eles de que forma for, religioso, terapêutico, psicológico, enfim, aquilo que for ao seu alcance e que for da sua afinidade. Porque a doença, o Covid, enfim, ele existe, ele está aí, a gente tem que ter as medidas de segurança materiais, sim. Mas se você tiver numa condição energética complicada, às vezes você pode pegar o Covid e ter um quadro clínico mais grave do que outro que pegou e que estava mais ali alinhado, mais equilibrado. Então, eu sou um exemplo disso. Eu, no final de novembro, contraí o Covid,
tive sintomas leves, foi uma recuperação muito rápida em vista das pessoas com as quais eu converso que passaram pela mesma situação. E eu busquei e busco até hoje, durante todo esse período da quarentena, estar tanto fisicamente bem, com boa alimentação, com vitaminas, estar com o meu corpo bem e com a minha parte energética e emocional, principalmente. Então, eu acredito assim, isso vai passar, a gente está vivendo um processo. Mas tá aí São ainda, né? muitas teorias, muitas conspirações, não vamos entrar nesse tema. Jamais. Mas, enfim, são coisas que nós, nesse momento atual da humanidade, é inédito para a gente, mas a humanidade já passou por outros problemas na época deles e que também foram ruins o tanto quanto está sendo esse, e passou por isso, e esse ciclo ele vai se acabar, e vamos fazer a nossa parte, vibrar pelo planeta principalmente, para o mais rápido possível a gente conseguir a transmutação desse quadro. Queria agradecer a participação de todos vocês, agradecer a galera da produção, agradecer principalmente meu mestre, meu irmão, meu amigo. Na próxima semana a gente vai ter um programa muito especial também. Eu não posso ainda revelar exatamente o que vai ser dito, o que vai ser feito nesse programa, mas pessoas, fiquem atentos, principalmente essas pessoas que gostam muito, muito de pet. Vai ser um programa maravilhoso, incrível, relacionado aos bebês pets. Tá bom, galera? Obrigada pela participação, pela presença. Que vocês tenham um excelente final de semana. Lembrando que toda sexta-feira a gente está aqui com esse programa, cheio de dicas, cheio de novidades, cheio de, no caso dele, cheio de coisa interessante que a gente já viu. Tem um monte de coisa para falar e não deu para falar tudo. Obrigado, gente. Namastê. A luz do Deus em mim, salda a luz do Deus em vocês. Gratidão. Namastê.